és digno de toda glória, Senhor. Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. E tu és bom, bom, bom. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Se você crê nisso, declare. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Bom, bom. Tu és bom, bom, bom.
Glória a Deus! O nosso Deus é muito bom. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Oh! Aleluia! Pode sentar nesse mesmo espírito. A presença de Deus se fez presente no nosso meio, nestes louvores. Você foi tocado pela presença de Deus? Amém, glória a Deus. Nessa noite nós vamos falar sobre não perca a visão. Amém. Eu vou falar nessa noite um pouquinho a princípio de uma parte mais técnica e depois a gente entra na palavra de Deus. O diabo muitas vezes ele vai tentar roubar da nossa vida e da nossa história a visão. Ele vai tentar fazer com que a gente perca a visão. Nós perdendo a visão, nós perdemos potência, nós perdemos energia, e então nós paralisamos para aquilo que Deus tem para nós. E nós precisamos aprender a lutar com armas específicas para vencer. E a primeira palavra ministrada no congresso foi perfeccionismo. Eu falei, obrigado, Deus, porque o Senhor confirma a palavra. E eu fiquei tão feliz por isso. Então, Deus trouxe ao meu coração essa questão de perfeccionismo. Sabe por quê? Nós tentamos viver num padrão de perfeccionismo, mas só há um perfeito, que é o nosso Deus. E a gente tenta manter esse padrão de perfeccionismo que é inatingível enquanto humanos, enquanto forma humana. E a gente carrega esses pesos e esses fardos achando que nós vamos conseguir ser perfeitos. E isso muito tem a ver com narcisismo. Isso muito tem a ver com o que a gente acha que é perfeito, mas nós não somos. Nós precisamos aprender que nós não somos perfeitos, por isso que precisamos daquele que é perfeito e é dono de toda a perfeição. Então, o Espírito Santo quer nos acalmar nesses instantes, dizendo que Ele é perfeito. Por isso que nós precisamos buscar a Ele, para querermos ser melhores. Mas, se um dia alcançarmos, quem sabe, quase impossível, alcançarmos a estatura de varão perfeito, conforme a palavra diz que nós precisamos buscar, então o Senhor nos recolhe. Porque, enquanto humanos, não há perfeição. Só há entre criaturas celestes, vamos dizer assim, que é nosso Deus, o Espírito Santo e Jesus, que é perfeito. Mas o mundo tenta lançar sobre as nossas costas um padrão de perfeição. E a gente muitas vezes cai diante desse padrão de perfeição. O que o mundo lança muitas vezes? Que nós temos que ser lindos e maravilhosos o tempo inteiro. Acordar feio? Não, isso não existe. Com bafo? Impossível. É um padrão que não existe. Padrão de rede social, onde a gente posta normalmente as coisas mais bonitinhas e mais arrumadinhas. Então, é um padrão que o próprio humano, o ser humano, tenta colocar em si e através das circunstâncias dos outros. Que a gente tem que ser os mais lindos, os mais estilosos, os mais bem-sucedidos, os mais fitness da galáxia, os mais seguros e felizes. São padrões que é inatingível enquanto humanos. Nós atingimos perfeição diante dessas circunstâncias. Perceba, jovem, como que existe uma cobrança de sermos perfeitos. Pense, quantos aqui são solteiros? Por favor, você pode levantar sua mão? Tem uns escondidos aí, mas tá bom. Tem os solteiros. Ou seja, quando você é solteiro, existe uma cobrança para que, então, você venha namorar. Aí, tem alguns que demoram um pouco mais para namorar, mas tudo certo. Plenitude em Deus. Amém? Amém. Então, a gente tem esse padrão, não, preciso namorar, e daí, quem sabe, está lá nos 27, nos 30, nos 35, e quem sabe ainda não está namorando. Nos 40, enfim. E ainda não está num relacionamento. Mas
há esse padrão de que deveria estar. Então, há uma cobrança a respeito disso. E em outras fases da nossa vida. Mas então eu preciso de um bom posicionamento profissional. E há uma cobrança, você precisa estar bem posicionado profissionalmente. Você precisa, e você precisa ser perfeito na sua área. Então, há uma cobrança, preciso fazer faculdade, preciso fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, muitos. Aí, então, eu preciso casar. Não, eu estou namorando, fechado, estou namorando, glória a Deus, aleluia. Não, agora eu preciso casar. Preciso casar, casou, eu preciso ter filho. Por que você não tem filho ainda? Por que você não tem filho ainda? Você precisa ter filho. Aí você tem filho, daí então você precisa de uma casa nova. Você precisa de uma casa maior, você precisa... E olha o padrão que é imposto muitas vezes. E um padrão que muitas vezes é incabível para muitas pessoas. E fica aquele fardo, não, eu preciso. Tudo isso é muito bom e faz parte de viver. Mas será que é esse o padrão que Deus quer que a gente busque ansiosamente, com todas as nossas forças? Tem algo maior que Deus quer que a gente busque com todas as nossas forças, que é o relacionamento com Ele e é buscar a visão dEle para nós. E a gente muitas vezes perde essa visão no meio de tudo isso que eu falei. Porque a gente está tão focado em ter o namorado, em ter o marido, em ter o filho, em ter a casa, em ter o carro, em ter um bom posicionamento profissional, que a gente vai deixando o relacionamento com Deus e a visão que Ele tem para nós de escanteio. O Espírito Santo de Deus quer despertar em nós, nesta noite, a visão dEle sobre todas as coisas na nossa vida. Sobre todas as áreas da nossa vida, precisa estar a visão de Deus para nós. Aleluia. Nós temos a ilusão que um dia vamos ser completos e vamos alcançar tudo isso. Quem sabe a gente alcance. Aleluia. Mas o mais importante que nós precisamos alcançar, quando chegar o nosso fim da nossa caminhada aqui na terra, é dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. A visão de Jesus para nossas vidas completas, em completude, em satisfação. Puxa, cheguei na minha velhice e falei, Deus, obrigado, porque eu fiz o máximo para cumprir os teus sonhos para a minha vida. Que isso possa ser a nossa maior busca em nome de Jesus. Porque o mais importante é essa relação com Ele. E o que acontece? Por causa de não estarmos nessa relação com Ele, nós nos tornamos muitas vezes descontentes, ingratos por aquilo que já Ele nos deu. Quem sabe para alguns Deus já deu um namorado, Deus já deu uma boa posição profissional, ou já deu outras coisas para vocês, ou para mim. E às vezes a gente não está olhando para aquilo que Deus já nos deu. A gente não está valorizando aquilo que Deus já nos deu. Olha o que Paulo fala, né? Aprendi a estar contente em toda e em qualquer situação. Eu posso saber ter fartura, eu posso ter falta, mas eu sei passar por todas as situações, porque a minha visão está em Cristo. A minha visão está no Senhor. A visão das pessoas sem Jesus é que a felicidade está nas realizações e conquistas. Esse é o padrão que o mundo impõe sobre nós, que as pessoas impõem sobre nós, que as circunstâncias impõem sobre nós. Mas então, quando entendemos e nos relacionamos mais profundamente com Jesus, nós vamos entendendo que esse não é o padrão de Deus. Não são apenas realizações, é muito mais do que realizações. É cumprir a visão que Ele tem para nós. Que nessa noite a visão dele esteja clareando no seu coração. Aquilo que estava esfumaçado venha a ser limpo pelo poder do nome de Jesus. E muitas coisas na sua alma, no seu coração e na sua mente possa ser destravado e você possa enxergar. Deus possa te dar uma visão nesta noite daquilo que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! A filosofia de Platão, embora seja uma filosofia, nós podemos aplicar aqui, tem tudo a ver com o que o Deus está falando conosco. Diz assim,
que uma visão plena se dá a um nível superior humano com uma transcendência. Platão dizia que o ser humano só tem vida plena se for através da transcendência. O que é isso? É uma experiência com Deus. Mas a gente só crê no único, vivo e verdadeiro Deus. Então, a nossa transcendência será com Ele. Então, a vida plena em Jesus é viver para Ele, viver na visão dEle. Isso é sobrenatural. Então, eu vou citar alguns pontos importantes para a vida humana, de que a gente possa buscar essas realizações, como a gente pode lidar. E depois eu vou citar da parte espiritual. 4 pontos importantes para que a gente não venha perder a visão no âmbito humano, que também é importante. É importante. Que a gente não venha perder a visão. Primeiro, cuidar daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente. Porque isso está mais relacionado a fatores internos do que a fatores externos. Por isso que a gente precisa cuidar daquilo que nós estamos pensando. Nós precisamos filtrar. Nós não podemos aceitar pensamentos que atrapalham a visão de Deus para nós. Nós precisamos aprender a deletar, a colocar outros pensamentos no lugar. Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que eu faço isso? Parece um martelo, aquele pensamento na minha cabeça. E então, a grande resposta é aquela que a gente nunca quer ouvir. Que é aquela de estar em intimidade com Deus, porque isso é muito difícil. Porque tem a ver com renunciar às nossas próprias vontades. A nossa vontade é ficar deitado assistindo um filme, ou ir, claro, nessa pandemia, mas se a gente pudesse escolher, é estar com amigos, é estar se divertindo, é estar fazendo qualquer coisa, menos estar renunciando ao nosso próprio eu e buscando a intimidade com Deus. E buscando a visão de Deus para nós. Então, nós precisamos cuidar daquilo que pensamos ou sentimos, que tem a ver com fatores internos e não externos. Às vezes, nós colocamos as circunstâncias que nós estamos vivendo como culpada de nós não recebermos a visão de Deus. Mas não tem a ver com fatores externos, tem a ver com fatores internos nossos. Quando nós decidimos e escolhemos pensar e ansiar pela visão de Deus para nós. Segundo ponto, engajamento. O que tem a ver com esse engajamento? Gente, Deus vai colocar desafios no nosso caminho e nós precisamos aceitar, dizer sim aos desafios que Deus vai colocar no nosso caminho. Sabe por quê? Quando Deus coloca desafios é porque Ele fala, filho, você tem competência para cumprir, por mais que você ache que não. Sabe por quê? Porque a competência eu coloco em você na hora que você vai precisar. Porque a glória é minha. O louvor é meu. De tudo aquilo que vai ser realizado. Então, quando se apresentar desafios na nossa frente, nós precisamos dizer sim. Porque Deus está permitindo que a gente cresça. E esse nosso engajamento para realizar isso que Deus tem colocado, vai fazer com que nós venhamos entrar nos trilhos da visão de Deus para nós. Dizer sim aos desafios que Deus tem colocado. E às vezes a gente vai pensar, não, eu não tenho competência para isso, eu não tenho condição, nem emocional, nem... Filho, se eu estou te colocando, é porque eu vou te dar. Vai. Vai, porque eu vou à frente. Vai, não negue. Terceiro ponto. Tem muito a ver com o sentido da vida. Eu sempre falo muito sobre isso. Que significa eu lembrar das promessas que Deus já fez para nós e que se cumpriu. Quantos têm promessas aqui que Jesus já cumpriu na sua vida? Levanta sua mão. Aleluia. Isso são muitos testemunhos que está aqui diante de nós. Deus já cumpriu em nossas vidas muitas coisas. E o Espírito Santo de Deus nos faz, então, e fala para nós lembrarmos dessas coisas que Ele já cumpriu. E pararmos de lembrarmos das coisas que deram ruim, que deram errado. Porque se a gente ficar preso nas coisas que deram errado, a gente vai ficar no passado. A gente não vai avançar. Nós vamos ficar paralisados, e é isso que o inimigo das nossas almas quer. O inimigo das nossas almas quer nos paralisar. E então nós precisamos decidir e escolher
olhar para as promessas que já se cumpriram, para que isso renove a esperança no nosso coração, para que a gente siga a visão de Deus para nós. Quarto ponto, nós precisamos buscar relacionamentos positivos. Relacionamentos positivos. Olha só essa frase que é muito forte, que fala de solidão, que é o oposto de buscarmos relacionamentos. A solidão é uma condição tão debilitante que se acredita que a busca de relacionamentos é um fundamento básico para não perder a visão. Sabe por quê? Quando nós nos relacionamos, nós somos afiados, como diz a palavra. É como um ferro que afia o ferro. Quando nos relacionamos. E quando nos relacionamos, nós vamos sendo curados. Porque muitas vezes as pessoas que nós nos relacionamos vão nos ferir, mas vão ter as pessoas que vão nos curar. Aleluia! Deus sempre vai levantar pessoas para que a gente venha ser curado. E por isso nós precisamos buscar esses relacionamentos, para que então nós possamos buscar a visão de Deus para nós. Porque não tem como Deus revelar a sua visão para nós, aleluia, se nós não estivermos dispostos a emanar essa visão aos outros, aos nossos relacionamentos, e também receber a emanação das visões das outras pessoas que Deus tem para elas nas nossas vidas. É uma troca. Deus nos fez tantos porque Ele quer que nós nos relacionemos. Deus deseja que nós nos relacionemos. Deus quer que eu seja seu amigo, Deus quer que você seja os nossos amigos. E que isso venha a ser real na nossa vida. Necessidades básicas para a relação. Amor, afeto e pertencimento. São coisas necessárias para relacionamentos positivos. Amor, expressar o amor de alguma forma. Expressar o afeto de alguma forma. E ter pertencimento. Nós aqui, enquanto juventude da IEQ Ecoville, nós estamos aqui fazendo parte de um grupo e nós pertencemos a esse grupo. Isso faz de nós, para nós é mais fácil desenvolvermos relacionamentos positivos, porque nós pertencemos a um grupo. Isso faz parte de nós. Ciclano da juventude, ciclano dos jovens. Nós pertencemos a um grupo. Isso é essencial para desenvolvermos relacionamentos positivos. Quando não se vive esse sentimento de pertencimento, de amor e de afeto, nós muitas vezes entramos num ciclo de solidão. E o que Deus tem para nós não é solidão. Deus quer que a gente se relacione. E entrando agora rapidamente na história de Ana e Penina, eu gostaria de ler com vocês não precisam abrirem se não quiserem, mas é 1 Samuel, no capítulo 1, do verso 4 ao 6, que diz assim: No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. E apesar de o Senhor tê-la deixado estéril, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Eu quero falar rapidamente da história de Ana. Ana pensava que tudo seria perfeito quando então ela tivesse um filho. A gente pode imaginar que essa seria a sensação dela. Quando ela tivesse um filho, não, eu vou estar contente, eu vou ter satisfação no meu coração e eu vou estar completa. Quem sabe essa era a sensação dela. E de acordo com tudo aquilo que nós falamos, namoro, casamento, coisas profissionais, a gente muitas vezes tem essa ilusão. Nós pensamos que quando atingirmos aquela determinada coisa que a gente quer tanto, a gente fala, não, daí eu vou estar ok com o mundo.
Mas eu quero te dizer ao contrário disso nessa noite. Porque essas coisas, elas são efêmeras, elas são passageiras, elas fazem parte de ser humano, fazem. Mas existe algo superior, que é a visão de Deus para nós, que essa, se nós estivermos nela, nada vai nos faltar. Nada vai ser tão ansioso assim, que a gente fique mal, que a gente fique depressivo, deprimido, porque a gente não tem essa determinada coisa que a gente tanto anseia. Deus sabe o quanto nós já choramos por isso que você, quem sabe, está imaginando neste momento, que você ainda não tem. Deus sabe, conhece. Mas eu tenho que te dizer nesta noite, que para uma visão humana melhor, para uma visão espiritual melhor, nós temos que ter 100% da visão de Jesus, de Deus para nós. Porque é ela que vai nos dar satisfação completa. Essas coisas, por um tempo, é muito legal. É que nem, por exemplo, você compra uma roupa nova de marca lá, não sei das quantas, que você tanto queria. E daí você fala, quero tanto isso, eu quero tanto. Daí você tem, daí você fala, que sem graça. Nem queria, vou vender. Eu já passei por isso, eu lembro, não sei se eu já comentei, mas eu comprei um relógio muito top das galáxias. E eu, quando tive, eu falei, é só isso. E vendi o relógio. Porque eu achava que era das galáxias. Então, nós somos assim, mas uma coisa que não vai passar é a renovação da visão de Deus em nós. Porque Deus vai renovar a visão de tempos em tempos na nossa história. E por que nós pensamos muitas vezes assim, ao contrário da visão de Deus? Porque nós somos humanos. Mas, enquanto humanos, nós precisamos lutar contra os desejos humanos e para que a gente venha vencer nas questões espirituais, buscando a visão de Deus para nós. Porque muitas vezes nós temos que buscar a visão de Deus, porque a nossa visão é embaçada. A nossa visão humana, muitas vezes, está com óculos, ou de sol, ou de grau, onde a visão é escura, onde a visão é arriscada, onde a visão é embaçada. E por isso a necessidade de nós termos a visão de Deus para nós. Às vezes vai ter alguém na nossa frente que a gente não consegue enxergar a visão de Deus para nós. Porque tem alguém, porque nós somos humanos. Enquanto caminharmos com a nossa visão humana, nós não vamos avançar o suficiente. Mas quando caminhamos na visão divina, as portas se abrem, o caminho se abre e a gente enxerga diferente. Aleluia. Então, nós precisamos caminhar com a visão divina. João 15 diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, se nós estivermos nele e ele estiver em nós, você vai pedir tudo o que quiser. Sabe por quê? Porque o nosso coração não vai estar nas coisas. A gente tem a doce ilusão que as coisas vão satisfazer-nos, mas só ele nos satisfaz, porque ele nos justifica. Se buscarmos a visão de Deus, ele nos guiará a não perdermos a visão. E ele cuidará da nossa reputação. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa reputação. Porque a gente, quem sabe, não está fazendo aquilo que a lógica humana fala para a gente fazer. Porque a lógica de Deus é completamente da lógica humana. E às vezes Deus fala para a gente fazer umas coisas que não tem pé e não tem cabeça. Mas isso é a visão de Deus para nós. Visão de Deus, muitas vezes, não estará relacionada a realizações, mas ela estará relacionada a renúncias para nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus aí? Amém. Olha só, gente. O tema é não perca a visão. Eu vou acrescentar agora, na minha parte aqui, não perca a visão do seu chamado. Para dar continuidade aqui naquilo que o Espírito Santo está ministrando aqui, quando Deus ele chama alguém, é porque ele tem um propósito. E creia, Deus chamou você. Creia, Deus chamou você. Amém? Sabe, eu
eu gosto muito de falar sobre processos de Deus, sobre as nossas vidas, porque sempre quando nós estamos num processo, né, Deus permite que passemos pelos processos, porque esses processos vão nos levar ao propósito de Deus, aquilo que Ele estabeleceu para nós. E eu quero ler um trecho aqui da palavra, não precisa você abrir, mas João 21, 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Olha só que interessante. Gente, nós precisamos entender que a vida cristã, eu quero fazer uma comparação aqui, entenda nessa noite, que a vida cristã é como você dirigir um carro. E quando você dirige um carro, não dá para você ficar olhando para o retrovisor toda hora. De vez em quando você dá uma olhadinha ali no retrovisor para fazer uma ultrapassagem, né? Para ver a condição, quem está atrás de você, enfim. Mas a maior parte do tempo você dirige olhando para frente, porque senão vai acontecer um acidente. Sabe? E por que eu falei aqui, não perca a visão do seu chamado? Porque esse versículo aqui da palavra, depois você estuda na sua casa, Pedro, ele estava perdendo a visão do chamado de Deus para a sua vida. Ao lermos aqui Pedro falando assim, eu vou pescar, e os outros discípulos foram com ele, normal, não. Mas neste momento aqui da sua vida não era normal. Por quê? Porque Jesus já tinha chamado Pedro lá atrás, quando ele estava pescando, não pescou nada, e ele chamou Pedro para ser um pescador de almas. E neste momento aqui, Jesus já havia ressuscitado. Jesus já tinha aparecido para eles. Uma vez, duas vezes. Ou seja, Jesus estava aparecendo para eles e dizendo assim, olha, o chamado, aquilo que eu falei para vocês, está vivo, a promessa está viva. Agora vocês idem por todo mundo, pregam o evangelho a toda criatura. Mas neste momento, Pedro falou assim, eu vou pescar. Quando ele fala assim, eu vou pescar, ele está aqui voltando atrás do propósito, da visão que já tinha estabelecido para a sua vida. E interessante, gente, é que Pedro era um líder nato. Quando ele falou assim, eu vou pescar, os outros discípulos, nós vamos com você também. Eles estavam voltando atrás do propósito. Eles estavam perdendo a visão naquele momento do que Jesus tinha estabelecido para as suas vidas. E eu quero deixar isso bem claro para você nessa noite, juventude, não perca a visão do seu chamado. Não perca a visão daquilo que Deus tem para a sua vida. Quem sabe você chegou nessa noite aqui imaginando muitas coisas que já aconteceram, porque o tema chamou a atenção, não perca a visão. E de repente você está aqui lembrando de muitas coisas que já aconteceram na sua vida e que você está imaginando assim, puxa, preciso retornar. Deus está nos dando uma oportunidade nessa noite. E quem sabe outros estão pensando assim, puxa, eu tenho que permanecer firme. Eu não posso voltar atrás. Eu não posso recuar. E é isso que o Espírito Santo quer nos chamar a atenção mesmo. Por quê? Ele mesmo diz na sua palavra que aquele que volta atrás, Deus não tem prazer naqueles que voltam atrás. Nós precisamos permanecer. E olha só, gente, naquela noite, eles não apanharam nada. Por quê? Porque eles estavam fora do propósito. E quando nós saímos do propósito, as coisas não fluem. É uma aparência só que as coisas estão fluindo. Como a Dai falou aqui, gente, rede social não quer dizer nada. Porque muitas vezes a foto está sorrindo, mas por dentro o coração está chorando. Então nós precisamos estabelecer isso nessa noite e entender que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações. Enquanto eles estavam ali caminhando com Jesus, eles estavam no propósito. Aí Jesus morreu, ressuscitou e estava aparecendo para eles dizendo assim, em outras palavras, o propósito continua, a visão continua.
Mas neste momento eles voltam a pescar, eles voltam para a sua velha vida. E Jesus, Ele não quer que você volte e fique olhando para o retrovisor e voltando, e voltando, e voltando. Por quê? Porque você vai ficar lá parado. E Ele te chama, na realidade, para você avançar. Ele nos chama para avançarmos no propósito que Ele tem para as nossas vidas. A vida com Cristo, a Bíblia fala que é de novidade de vidas. É novidade de vida. Quando nós avançamos, quando nós ficamos, permanecemos na visão que Jesus tem para as nossas vidas. Eles não pescaram nada, porque eles estavam fora do propósito. Eles estavam fora da visão. Eles tinham todas as técnicas de pescadores, eles tinham enfim, tudo que eles aprenderam a vida toda. Mas Jesus já falou assim para eles: vocês agora são pescadores de almas. Acabou para vocês. No sentido, acabou. Eu tenho uma vida abundante agora para vocês. Eu escolhi vocês. E interessante aqui, que mesmo eles caminhando ali para perder aquela visão, a Bíblia fala que Jesus aparece pela manhã. E é assim conosco. Quando nós estamos fugindo do propósito, ou quando nós estamos, às vezes, se perdendo no propósito, Deus, Ele vai usar circunstâncias para chamar a nossa atenção. Deus, Ele vai usar pessoas para chamar a nossa atenção. Deus vai usar essa palavra nessa noite para chamar a sua atenção, dizendo para você voltar para o propósito que Ele estabeleceu na sua vida. Não recue, não volte atrás, não perca a visão do seu chamado. É claro que as lutas, elas virão, as dificuldades virão, vontade de desistir, todos nós teremos, mas não podemos perder a visão de Deus para nós. Deus nessa noite nos chama para estarmos com um coração sensível à sua voz. Ele nos chama nessa noite. Sabe, a Day já falou aqui, a gente gosta muito ali, né, dos canais ali do History, e tem um programa ali, Desafio Sob Fogo. Quem gosta aí, gente, Desafio Sob Fogo? Tem uns remanescentes aí, gente. É muito legal aquele programa, gente, né, de forjar as facas e tal. E me veio à mente aqui, o programa começou, fazer uma propaganda aqui, começou da América Latina agora, ontem, né? E daí, interessante, assistindo ali, eu falei assim, nossa, é igualzinho o nosso coração. Porque quando o nosso coração, ele está endurecido, é como aquele metal ali, que parece que não entra na forja, não dá certo. Parece que a faca não vai sair, e muitos têm dificuldades ali. Por quê? É a figura do nosso coração, aquele metal frio, endurecido, que não se deixa forjar. E no teste do desafio a lâmina quebra. Mas um coração transformado por Deus é como um metal ali fundido, que rapidamente é moldado pela forja, ele dá uma bela faca. O nosso coração natural, ele até sente um sentimento, né? Eu amo a Deus, mas é aquele sentimento assim que, né, geral, coletivo. Eu amo ao Senhor, eu amo a Deus. Mas um coração transformado, gente, ele arde de paixão pela presença de Deus. Um coração natural, um coração frio, é um coração egoísta. Mas um coração transformado pelo Espírito Santo, ele clama, Senhor, coloca mais amor no meu coração, amor pela Tua palavra, amor pelas almas. E neste momento Jesus, ele se apresenta ali para os seus discípulos, para Pedro principalmente, e olha só que interessante, gente, começa a ser meio familiar, por quê? Quando Jesus chama Pedro pela primeira vez, ele está numa pesca, ele não havia pescado nada,
Jesus dá uma instrução para ele e chama ele para ser pescador de almas. E agora, de novo, parece o mesmo cenário. E é assim que Deus faz conosco. O Espírito Santo ele vai lembrando de situações das nossas vidas, para a gente retornar para a visão que Ele estabeleceu para nós. Jesus não estava ali para julgar a Pedro e os discípulos, Ele estava ali para dizer assim: ei, voltem para o propósito, voltem para a visão que eu estabeleci para as suas vidas. Nessa noite Ele não está aqui para nos julgar, mas Ele está aqui para dizer: ei, aqueça o coração e volte para o propósito novamente, não perca a sua visão. O cenário era o mesmo ali, gente. Era igual. Aí Jesus fala assim: ó, lance as redes do lado direito. 153 grandes peixes ele escolhe. Pedro não reconhece que é o Senhor. Por quê? Porque a visão estava embaçada ali, como a Dai falou. Por quê? Porque eles estavam fazendo aquilo que era contrário ao que Jesus estabeleceu para eles. Mas de repente eles reconhecem a voz do Senhor, aquilo começa a ser familiar para Pedro. Jesus prepara todo o cenário ali. Gente, eu vou ficar mais pertinho de vocês, porque isso é muito forte, está ardendo no meu coração aqui. Eu quero que arda o coração de cada um de vocês nessa noite. Jesus pega e Jesus prepara uma fogueira, e Jesus prepara ali peixes, prepara um pão fresquinho para eles, logo pela manhã. Eles descem do barco, está tudo preparado para eles ali, gente. Aí eu fico imaginando Pedro olhando para aquela situação, olhando aquela fogueira. A última vez que Pedro viu uma fogueira foi no momento que ele negou ao Senhor Jesus. Ele estava numa fogueira se aquecendo com os romanos e ele nega Jesus. Aí de repente ele olha o peixe fresquinho que Jesus preparou ali, e ele lembra que ele chamou, porque o peixe era um alimento ali para eles naquela manhã, mas também simbolizava almas, porque peixe na Bíblia simboliza almas. E Pedro olha ali aquele peixe, ele está com fome, ele vai comer o peixe, mas ele também está olhando ali, puxa, ele me chamou para mim ser um ganhador de almas. E Jesus coloca o pão fresquinho ali para eles comerem. E Jesus mesmo fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, se alimente da minha palavra, se alimente de mim. Jesus preparou o cenário para eles ali, para eles recordarem, para que eles voltassem à visão que Ele tinha estabelecido para eles. Ei, Jesus preparou essa noite para você, Jesus preparou esse cenário, essa palavra, esses louvores para você, para aquecer o seu coração, para que você volte para o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Volte. A palavra do Senhor para você, juventude, nessa noite é: volte. Ah, mas eu estou já aqui, eu estou participando. Gente, mas Ele está falando aqui do nosso interior. Ele está falando do desejo do nosso coração. Gente, a Bíblia fala que nós seremos julgados no tribunal de Cristo pelas nossas ações, aquilo que está no nosso coração. Nessa noite não é apenas o cumprimento de mais um sábado, estarmos aqui porque fazemos parte do grupo da juventude da 10ª EQ, mas nessa noite o Espírito Santo quer aquecer o nosso coração. E Ele fala para você: volte, não perca a visão, volte para a visão que Ele estabeleceu para a sua vida. Interessante, quando essa palavra fala volte, eu lembro da carta escrita para a igreja de Éfeso, onde João escreve assim: volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Ele está falando assim de uma atitude interior que precisa ter. E interessante, gente, que eu lembrei também do filho pródigo, da palavra de Lucas 15. Olha só, Lucas capítulo 15 narra a história. Primeiro ele fala da ovelha que se perdeu. E o pastor
deixa as 99 no deserto e vai buscar a ovelha que se perdeu. A ovelha, ela se perdeu pela inocência. Ovelha, estudo sobre ovelha, você vai ver que ela é um animal inocente. Então ela se perdeu pela inocência, e acontece também isso. Muitas vezes, pessoas se perdem pela inocência. E a Bíblia fala e Jesus narrando, ele fala assim, olha, e tinha uma mulher que tinha 10 dracmas, ela perde uma, varre a casa com diligência até encontrar essa moeda. Agora, uma moeda se perde. A ovelha se perdeu por inocência, mas a dracma, ela perdeu por descuido. Ela se descuidou e perdeu a dracma, que era muito preciosa para uma mulher, principalmente naquela época. Era um conjunto de 10 moedas, e ela perdeu a dracma. A dracma foi perdida não pela inocência, mas por descuido. E muitas vezes nós descuidamos das coisas de Deus, descuidamos da sua palavra, e acabamos nos perdendo. E a Bíblia fala que Jesus conta a história do filho pródigo, que ele pediu a herança e ele foi gastar tudo. E ele acabou se perdendo também. Mas o mais interessante nessa história é que um dia ele estava lá se alimentando ou querendo se alimentar da comida dos porcos, e ele se lembra de quem? Do seu pai. Ele não lembrou das coisas, ele não lembrou do seu irmão, ele se lembrou do seu pai. Por isso que Jesus está falando para nós nessa noite, nos voltarmos para a visão que Ele estabeleceu nas nossas vidas. E Jesus, para encerrar aqui nessa noite, o pessoal do louvor pode subir aqui já. Disse para eles, vinde e comei. Gente, Jesus, Ele preparou um banquete para eles. Ele não ficou ali apontando, puxa gente, vocês estão me negando, vocês estão voltando atrás, vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo aquilo. Gente, não foi isso que eu passei para vocês, não foi essa visão que eu ensinei para vocês. Não, Jesus falou assim, ó, vinde e comei, aproveitem o banquete que eu preparei para vocês. Ei, juventude, Jesus está dizendo para você, não perca a visão. E se você perdeu, Ele está dizendo para você assim, olha, volte ao primeiro amor, volte ao propósito, volte à visão. Ei, aproveite porque tem um banquete para você nessa noite. Se coloque de pé neste momento. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória e honra a ti. Faça dessa canção uma oração na sua vida. Cordeiro Santo, Medite nessa palavra que foi ministrada no seu coração nessa noite. a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Tu és que convence o nosso coração do pecado, da justiça, do juízo. Venha manifestar Tua glória nas nossas vidas, Senhor. Poderoso fruto Espírito Santo. do teu penoso trabalho te alegrarás. Aleluia. Alegrarás. Aqueça o nosso coração, Espírito Santo. Aqueça o nosso coração. Aqueça o nosso coração, Espírito Santo. Tira o coração de pedra e coloca um coração segundo o Teu coração, ó Pai. Aviva as nossas vidas, Espírito Santo. Não queremos perder a visão. Não, Senhor. Tu és tão puro e santo, Deus. Toma o teu lugar.
Deus poderoso, glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Espírito Santo de Deus. Comece a refletir nessa palavra na sua vida. Comece a refletir nessa palavra na sua vida. Não permita que o seu coração continue endurecido. Não, juventude, não permita. Mas deixe o Espírito Santo aquecer a sua vida. Deixe Ele aquecer o seu coração. Ei, o banquete está pronto nessa noite. Como Ele preparou ali para os seus discípulos. Ele está pronto nessa noite. O peixe está sobre a brasa, o pão está sobre a brasa, alimento do Espírito Santo para a sua vida, para Ele aquecer o seu coração. Aleluia. Não perca a visão, não perca o propósito, não perca a visão e não perca o propósito estabelecido por Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque todas as coisas deste mundo são passageiras, tudo vai passar. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus ela vai permanecer para todo sempre. Aquilo que Deus preparou para a sua vida, aquilo que Deus já escreveu na sua vida, precisa ser estabelecido, e só será estabelecido a partir do momento que você disser sim. Só será estabelecido novamente a partir do momento que houver arrependimento. Mas o arrependimento, gente, não é da boca para fora. O arrependimento é um coração transformado, são atitudes após tudo aquilo que você está sendo ministrado nessa noite. Aleluia. Levante as suas mãos neste momento, peça para Ele aquecer o seu coração, peça para Ele aquecer o seu coração. Há algo aqui nessa noite que o Espírito Santo está ministrando em vidas, em corações. Aleluia, Ele quer transformar este coração, tirar esse coração de pedra e colocar um coração segundo o coração dEle. Aleluia. Não perca a visão, não perca o propósito. O Espírito Santo está confrontando, está chamando a sua atenção nessa noite, para você não perder o propósito. Ei, aquilo que Ele prometeu para você está de pé, o propósito está de pé, mas nessa noite você precisa voltar. Nessa noite você precisa se render, nessa noite você precisa deixar o seu coração se quebrantar na presença dEle. Aleluia. Espírito Santo de Deus, faça a sua obra aqui neste lugar, na vida desses jovens. Espírito Santo de Deus, aviva estes corações novamente. Tem muitas vidas aqui que estão com o seu coração endurecido. Tem muitas vidas aqui que estão com o seu coração voltado para as coisas deste mundo. E eu não estou aqui para julgar você, mas eu estou aqui para alertar você que o Espírito Santo está dizendo: ei, volte para o propósito, ei, volte para a visão, ei, eu quero aquecer o seu coração novamente, ei, eu quero trazer experiências novamente para a sua vida, ei, eu quero transformar o seu coração, eu quero trazer o amor de Cristo novamente pela sua vida, o amor do Senhor novamente para você retornar a fazer aquilo que você fazia, e com excelência, não apenas para cumprir um protocolo, não apenas para estar aqui, mas para fazer com amor, o amor que vem de Deus. A Bíblia fala aqui: do nosso interior fluirão rios de águas vivas, rios de águas vivas. Você que acompanha a gente nessa noite, pela live, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus,